Eu estava comemorando com minha filha e meu genro, no restaurante mais famoso da cidade. Quando eles foram embora, um garçom se aproximou de mim e sussurrou algo no meu ouvido que me deixou paralisada. Minutos depois, a polícia chegou. Se você já passou pela dor de uma traição familiar, se já questionou quem realmente merece sua confiança, ou se acredita que é possível reconstruir a vida mesmo após o pior golpe, então precisa ouvir minha história até o final. Porque o que aconteceu naquela noite mudou tudo o que eu acreditava sobre família, amor e legado. Meu nome é Helena. Tenho 65 anos e acabei de vender minha rede de hotéis por 47 milhões de reais. Parece o final feliz de uma história de sucesso, não é? Uma mulher que construiu um império do zero após ficar viúva aos 45 anos, que criou sua filha sozinha, que transformou a dor em determinação e o luto em legado. Mas a verdade é que aquela noite de celebração se tornaria o divisor de águas entre tudo que eu acreditava ser e tudo que eu me tornaria. Deixa eu te contar como tudo começou. Era uma quinta-feira de julho, fria como só o inverno brasileiro sabe ser. Eu havia escolhido o Belvedere, aquele restaurante com vista panorâmica no Jardim Paulista, para celebrar a venda da última unidade da minha rede de hotéis. 20 anos construindo aquele império, tijolo por tijolo, sacrifício após sacrifício. E finalmente, aos 65 anos, eu podia respirar. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Cheguei primeiro, como sempre. Pontualidade era algo que meu falecido marido, Alberto, sempre valorizou, e eu carreguei esse ensinamento comigo por todos esses anos. Sentei-me à mesa reservada próxima à janela, de onde se via a cidade inteira iluminada. São Paulo pulsava lá embaixo, indiferente às pequenas tragédias humanas que aconteciam todos os dias. Camila chegou 15 minutos depois, acompanhada de Miguel, minha filha única, minha pequena, ou melhor, não tão pequena assim. Ela já tinha 38 anos, mas para mim sempre seria aquela garotinha de tranças que corria pelo jardim da nossa antiga casa. Mãe! Ela me abraçou com aquele perfume francês que custava uma fortuna. Eu conhecia o preço porque tinha sido eu quem pagara. Aliás, eu pagava quase tudo na vida de Camila. Sempre paguei. Era minha forma de compensar as ausências, os jantares perdidos, as festas escolares que eu não pude comparecer porque estava trabalhando. Camila, querida, retribuí o abraço, sentindo a magreza dela sob o vestido de seda. Ela estava mais magra. Sempre esteve preocupada com a aparência, mas ultimamente parecia obsessiva. Miguel, como vai? Meu genro me cumprimentou com aquele sorriso calculado que sempre me incomodou, mas que eu fingia não perceber. Miguel tinha 42 anos. Era bonito de uma forma convencional. Cabelo grisalho bem cortado, ternos impecáveis, relógio suíço no pulso. Tudo de bom gosto, tudo caro. Muito caro para alguém que trabalhava como consultor financeiro e cujos clientes, eu sabia, estavam cada vez mais escassos. Helena está radiante, ele disse, usando aquele tom que tentava soar informal, mas que sempre me fazia sentir como se ele estivesse vendendo algo. Finalmente conseguiu se livrar daquele hotel de Curitiba, não é? Não era se livrar, Miguel. Corrigi, tentando manter o tom leve. Era completar um ciclo. Aquele hotel foi o primeiro que Alberto e eu compramos juntos. Foi difícil deixá-lo ir. Vi algo passar pelo rosto de Camila. Uma sombra. Um incômodo. Ela sempre ficava tensa quando eu mencionava Alberto. Depois que ele morreu de um infarto fulminante há 20 anos, Camila parecia querer apagar qualquer memória dele. Dizia que era doloroso demais. Eu respeitava, mas Alberto era meu marido, o pai dela, o homem que me ensinou tudo sobre hospitalidade e sobre amor. Eu não podia simplesmente esquecer. Vamos pedir logo, mãe. Estou faminta. Camila mudou de assunto, pegando o cardápio com dedos decorados por unhas francesas perfeitas. O jantar começou como qualquer celebração familiar. Pedimos champanhe, uma Veuve Clicquot que eu adorava, e conversamos sobre amenidades. Miguel falou sobre um novo projeto de consultoria, algo sobre investimentos em startups. Camila contou sobre uma viagem que estavam planejando para Dubai. Eu ouvi, fiz as perguntas adequadas, sorri nos momentos certos. Mas havia algo no ar.
Uma tensão que eu não conseguia nomear. Quando os pratos principais chegaram, finalmente abordei o assunto que tinha me trazido ali. Crianças, eu quero conversar com vocês sobre algo importante. Eu disse, pousando os talheres. Sempre fui direta. A vida me ensinou que rodeios só prolongam o inevitável. Claro, mãe, Camila disse, mas seus olhos estavam alertas, como um predador observando a presa. Com a venda dos hotéis, eu agora tenho 47 milhões de reais investidos. É mais dinheiro do que eu imaginei que teria um dia. Respirei fundo, sentindo a emoção apertar minha garganta. E depois de muito pensar, eu decidi criar uma fundação em nome do seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Uma fundação? Camila repetiu, sua voz estranhamente controlada. Sim, a Fundação Alberto Mendes. Será dedicada a ajudar crianças órfãs, oferecendo educação, moradia e oportunidades. Seu pai sempre quis fazer algo assim, mas a doença o levou antes que pudéssemos começar. As palavras saíam carregadas de anos de luto não processado. Vou doar 30 milhões para a fundação inicialmente. Foi como se eu tivesse detonado uma bomba no meio daquele restaurante de luxo. Camila ficou pálida. Miguel largou o garfo com tanta força que o som ecoou pela mesa. 30 milhões? Camila sussurrou, seus olhos arregalados. Você vai doar 30 milhões? Para crianças que você nem conhece? Sim, respondi firmemente. Crianças que perderam seus pais, assim como você perdeu o seu. Crianças que merecem uma chance, assim como nós tivemos. Nós? Camila soltou uma risada amarga. Mãe, você trabalhou tanto que mal me viu crescer. Você acha que eu tive uma chance? Você acha que papai teve uma chance? Ele morreu trabalhando para construir esse império que agora você vai jogar fora. Camila. Tentei tocar sua mão, mas ela puxou para longe. Não, mãe. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso. É da família. Exatamente por isso que vou fazer. Disse calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. Porque família não é sobre acumular dinheiro. É sobre fazer diferença. É sobre deixar um legado de amor, não de ganância. Miguel se inclinou para a frente, aquele sorriso forçado ainda colado no rosto. Helena, ninguém está questionando suas intenções nobres, mas, bem, Camila e eu estamos passando por um momento financeiro delicado. Alguns investimentos não deram certo e você está endividado. Completei por ele. Não era uma pergunta. Seu rosto corou. São apenas problemas temporários. Mas se você pudesse considerar, talvez adiar essa doação? Ou pelo menos fazer algo menor inicialmente? Não. Minha voz saiu mais firme do que eu pretendia. Essa decisão está tomada. Vou assinar os papéis com minha advogada Sofia na próxima semana. Camila se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Preciso ir ao banheiro, disse, e sem esperar resposta, saiu em direção aos fundos do restaurante. Miguel olhou para mim com algo que não consegui decifrar em seus olhos. Raiva? Desespero? Depois ele também se levantou. Com licença, Helena. Vou checar se ela está bem. Fiquei sozinha na mesa, olhando para as 3 taças de champanhe, ainda pela metade. Algo estava errado. Muito errado. Mas eu não conseguia identificar o quê. Foi então que meu celular tocou. Era Sofia. Helena, desculpa ligar tão tarde, mas preciso confirmar nossa reunião de amanhã. É sobre a estruturação da fundação e alguns documentos que você precisa assinar. Claro, Sofia. Às 10 no seu escritório. Perfeito. E Helena, você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, só um pouco cansada. A venda dos hotéis foi mais emocional do que eu imaginava. Entendo perfeitamente. Descanse, amiga. Te vejo amanhã. Desliguei e olhei pela janela, para aquela cidade iluminada. 20 anos atrás, Alberto e eu estávamos construindo nosso primeiro hotel. Éramos jovens, apaixonados, cheios de sonhos. Ele costumava dizer que nosso verdadeiro legado não seria o dinheiro, mas o que faríamos com ele. E agora, finalmente, eu estava pronta para honrar esse sonho. Camila e Miguel voltaram poucos minutos depois. Ela tinha retocado a maquiagem, mas seus olhos estavam vermelhos. Mãe, me desculpe.
ela disse, sentando-se e pegando minha mão. Eu fui grossa. É difícil aceitar que você vai doar tanto dinheiro. Mas se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer feliz, então eu apoio. Olhei para minha filha, para aquele rosto que era tão parecido com o meu quando eu tinha sua idade. Algo dentro de mim queria acreditar naquelas palavras. Algo dentro de mim precisava acreditar que ela entendia. Obrigada, querida, disse, apertando sua mão. Isso significa muito para mim. Miguel também voltou a sorrir. Vamos fazer um brinde. Aos novos começos e ao legado de Alberto. Ele levantou sua taça. Camila levantou a dela. E eu levantei a minha. Mas então, algo chamou minha atenção. Um movimento estranho. Rápido demais para ser notado se eu não estivesse olhando. Camila mexeu em algo embaixo da mesa. Miguel tossiu, cobrindo algum som. E quando olhei para minha taça, havia algo diferente. Uma pequena turbidez na bebida que não estava lá antes. Mas o que me deixou realmente paralisada foi o suco de laranja que o garçom havia trazido minutos antes, quando eu disse que não queria mais champanhe porque estava sentindo o meu coração acelerar. Eu ainda não tinha bebido. Estava ali, intocado, próximo ao meu prato. E havia algo estranho nele. Uma cor ligeiramente diferente. Um brilho que não era natural. Camila me olhou. Mãe, você não vai fazer o brinde? Peguei a taça de champanhe com mão trêmula e brindei. Mas não bebi. Fingi que bebi, molhando apenas os lábios. Estou cansada, crianças. Acho que vou para casa. Mas ainda nem pedimos sobremesa. Camila protestou. Havia um quê de pânico em sua voz. Outro dia. Estou realmente exausta. Me levantei, pegando minha bolsa. Vocês fiquem, aproveitem. Eu pago a conta no caminho. Mãe, você não vai nem terminar seu suco? Miguel apontou para o copo intocado. Não estou com sede. Caminhei em direção ao caixa, sentindo os olhos deles em minhas costas. Meu coração batia tão forte que eu achei que todos no restaurante podiam ouvir. Paguei a conta e estava prestes a chamar meu motorista quando alguém tocou meu ombro. Era o garçom que tinha servido nossa mesa. Um homem de uns 40 anos, rosto honesto, olhos preocupados. Senhora, ele sussurrou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Por favor, não me odeie pelo que vou dizer, mas eu vi. Meu sangue gelou. Viu o quê? Sua filha. Ela colocou algo no seu suco enquanto o senhor ali distraía o garçom que estava trazendo mais pão. Eu estava trazendo sobremesas para outra mesa e vi pelo reflexo do espelho da parede. Pensei que fosse algum tipo de suplemento, mas a forma como ela olhou ao redor, com tanto cuidado. Senhora, eu não me senti bem em ficar calado. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Você tem certeza? Absoluta. Eu não faria uma acusação dessas se não tivesse certeza. Minha mãe morreu envenenada por uma cuidadora que queria roubar suas economias. Eu sei reconhecer maldade quando vejo. Seus olhos estavam marejados. Eu sugiro que a senhora não beba aquele suco. E talvez considere ir à polícia. Segurei o batente da porta para não cair. Você pode me fazer um favor? Pode guardar aquele copo para mim? Sem que ninguém veja? Eu vou pagar o que for necessário, mas preciso daquele copo. Ele assentiu. Vou embrulhar em um guardanapo e colocar em um saco separado. A senhora volta em quanto tempo? 20 minutos. Vou buscar alguém. Saí do restaurante com pernas bambas. O ar frio da noite me atingiu como um tapa. Peguei o celular com mãos trêmulas e liguei para Sofia. Helena, o que houve? São quase 10 da noite. Sofia, minha voz saiu quebrada. Preciso de você, agora, no Belvedere. E ligue para a polícia. Polícia? Helena, o que aconteceu? Minha filha, Camila. Não consegui terminar a frase. As lágrimas finalmente vieram. 20 anos de solidão, de sacrifício, de amor incondicional, tudo desmoronando em um segundo. Minha filha tentou me matar. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Estou indo. Não se mova. E Helena, não faça nada sozinha. Desliguei e encostei na parede fria do restaurante. Dentro, podia ver Camila e Miguel ainda na mesa.
Eles riam, riam, como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de tentar tirar minha vida. Mas o que descobri em seguida me gelou até os ossos ainda mais do que essa revelação inicial. Os próximos 20 minutos foram os mais longos da minha vida. Fiquei ali, escondida atrás de uma coluna na entrada do restaurante, observando Camila e Miguel pela janela. Eles conversavam animadamente, pedindo sobremesa como se fosse apenas mais uma noite comum, como se não tivessem acabado de cometer uma tentativa de homicídio. Minha cabeça girava. Não podia ser verdade. Não minha filha. Não a menina que eu carreguei no colo quando teve pesadelos. Não a adolescente que chorou em meu ombro no seu primeiro coração partido. Não a mulher que eu sacrifiquei tudo para criar. Mas então lembrei de detalhes. Pequenos detalhes que na época pareceram insignificantes. 3 meses atrás, quando eu mencionei pela primeira vez que estava pensando em criar uma fundação, Camila teve um ataque de choro. Disse que eu estava tentando substituir ela, que nunca seria boa o suficiente, que eu amava estranhos mais do que minha própria filha. Na época, achei que era apenas sensibilidade exagerada. Agora, há 2 meses, Miguel veio me pedir um empréstimo de R$ 500 mil. Disse que era para um investimento garantido, que eu teria de volta com juros em 6 meses. Eu disse que não, que ele e Camila precisavam aprender a viver dentro de seus limites. Ele sorriu, disse que entendia, mas seus olhos estavam vazios de qualquer compreensão. Na semana passada, Camila perguntou sobre meu testamento. Disfarçou como preocupação, dizendo que eu precisava ter tudo organizado, que na minha idade poderia acontecer qualquer coisa. Eu ri. Disse que estava saudável como um cavalo. Ela não riu de volta. Todos esses momentos, todas essas pequenas migalhas de evidência que eu ignorei porque ela era minha filha. Porque o amor de mãe cega, não é? Porque a gente sempre quer acreditar no melhor. Um carro preto parou na frente do restaurante. Sofia saiu dele como um furacão, seu cabelo escuro preso em um coque severo, olhos brilhando de raiva e preocupação. Atrás dela, 2 policiais em uniforme. Helena! Ela me abraçou forte. Sofia era minha amiga há mais de 15 anos. Tinha sido advogada da rede de hotéis desde o início, mas era mais que isso. Era confidente, era família escolhida, era a madrinha de casamento de Camila. E agora estava prestes a ajudar a prender sua afilhada. Conta tudo, ela disse, afastando-se para me olhar nos olhos. Contei. O garçom, o suco, a suspeita. Minha voz tremia a cada palavra. Um dos policiais, um homem negro de uns 50 anos com olhos gentis, se aproximou. Senhora Helena, entendo que isso é muito difícil, mas precisamos de evidências concretas. A acusação é grave. O garçom guardou o copo para mim. Está na cozinha. Ele viu tudo. Precisamos falar com ele. E vamos precisar levar esse copo para análise laboratorial. Sofia colocou a mão no meu ombro. Eu tenho contatos em um laboratório particular. Podemos ter os resultados em 24 horas, talvez menos. O policial assentiu. Bom, mas também precisamos de depoimento formal. E a senhora vai precisar decidir. Quer que façamos a abordagem agora? Ou prefere esperar os resultados? Olhei pela janela. Camila estava rindo de algo que Miguel disse. Seu rosto estava relaxado, feliz até. E de repente, senti algo que nunca pensei que sentiria pela minha própria filha. Ódio. Esperem os resultados, disse, minha voz firme pela primeira vez desde que tudo começou. Quero ter certeza absoluta antes de destruir o que resta da minha família. O garçom, que se apresentou como Antônio, nos encontrou nos fundos do restaurante. Ele trouxe o copo embrulhado em guardanapos dentro de um saco plástico. Senhora, eu sinto muito, ele disse, seus olhos honestos cheios de compaixão. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Você salvou minha vida, respondi, tentando não chorar. Eu nunca vou esquecer isso. Ele apenas assentiu e nos entregou o copo antes de voltar para suas funções. Sofia guardou o copo em uma bolsa de evidências que tinha trazido. Vou levar isso agora mesmo para o laboratório. Dr. Marcelo me deve um favor. Ele vai fazer a análise esta noite. Eu vou com você.
Helena, você precisa descansar. Você... Não, interrompi. Eu preciso saber. Preciso ver com meus próprios olhos o que minha filha tentou fazer comigo. Sofia olhou para os policiais que deram de ombros. É direito dela. O mais velho disse. Seguimos então para o laboratório, um prédio moderno em Pinheiros. Dr. Marcelo, um homem careca de óculos espessos, nos recebeu pessoalmente. Sofia. Ele a cumprimentou com um abraço. Depois olhou para mim. Senhora Helena, ouvi falar muito da senhora. Sinto muito que seja sob essas circunstâncias. Quanto tempo vai levar? Perguntei diretamente. Para uma análise preliminar? 2, talvez 3 horas. Se vocês quiserem esperar, vamos esperar. E esperamos. Sentadas naquela sala de espera fria, sob luzes fluorescentes, rodeadas por pôsteres sobre prevenção de doenças, Sofia e eu não falamos muito. O que podíamos dizer? Como você processa que sua filha pode ter tentado te assassinar? Foi Sofia quem quebrou o silêncio. Helena, e se for positivo? E se realmente houver alguma substância perigosa naquele suco? Então eu perdi minha filha. Disse simplesmente. Não para a morte, mas para algo pior, para a ganância, para o vazio. Você não a perdeu. Ela se perdeu. Olhei para minha amiga. Sofia, onde foi que eu errei? Como criei alguém capaz disso? Você não criou. Você deu amor, educação, oportunidades. As escolhas dela são dela. Mas isso não me consolava. Porque quando você é mãe, você sempre acha que poderia ter feito mais, sido melhor, estado mais presente. Às 2 da manhã, Dr. Marcelo apareceu. Seu rosto estava grave. Senhoras. Ele se sentou à nossa frente. Encontramos propranolol no líquido. Uma dose muito alta, letal considerando o histórico cardíaco. O mundo parou. Propranolol? Sussurrei. É um beta-bloqueador usado para tratar pressão alta e problemas cardíacos. Em doses normais é seguro, mas a quantidade que estava naquele copo, combinada com qualquer condição cardíaca pré-existente ou estresse, poderia causar uma parada cardíaca fulminante. Senti o sangue sumir do meu rosto. Eu tenho arritmia. Diagnosticada há 10 anos. Camila sabe disso. Ela sempre soube. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela sabia. Sofia finalmente disse, sua voz tremendo de raiva contida. Aquela maldita sabia exatamente o que estava fazendo. Dr. Marcelo nos entregou um envelope. Este é o laudo completo. Tudo está documentado. As quantidades, a substância, tudo. Se vocês forem proceder legalmente, isso é evidência sólida. Peguei o envelope com mãos que não paravam de tremer. Obrigada, doutor. Senhora Helena. Ele me olhou com uma gentileza que quase me fez desmoronar. Eu não sei o que a senhora vai fazer com essas informações, mas qualquer que seja a sua decisão, saiba que a senhora tem todo o direito de se proteger. A senhora não tem obrigação de perdoar o imperdoável só porque compartilha DNA. Saímos do laboratório quando o sol estava começando a nascer. São Paulo acordava devagar, alheia ao fato de que meu mundo tinha acabado algumas horas atrás. No carro, Sofia dirigiu em silêncio. Até que ela não aguentou mais. Helena, o que você vai fazer? Não sei, respondi honestamente. Chamar a polícia? Confrontá-la? Fingir que não sei e viver com esse conhecimento me corroendo por dentro? Nenhuma dessas opções resolve o problema real. Qual é o problema real? Que ela vai tentar de novo. Pessoas que fazem isso... Helena, se ela estava disposta a te matar por dinheiro, ela não vai simplesmente parar porque não funcionou desta vez. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Você está dizendo que minha filha é perigosa, que eu preciso ter medo da minha própria filha. Estou dizendo que você precisa se proteger e que se você não tomar uma atitude, ela vai tentar de novo, talvez de forma mais eficiente. Chegamos ao meu apartamento. Cobertura nos jardins que eu tinha comprado 5 anos atrás, depois de vender a casa onde criamos Camila. Muitas memórias naquela casa. Muitas memórias que agora estavam contaminadas. Fica comigo, pedi a Sofia. Não quero ficar sozinha. Ela assentiu e subimos juntas. Meu celular tocou assim que entramos. Era Camila. Mãe, onde você está?
Eu e Miguel passamos no seu prédio, mas o porteiro disse que você não chegou. Estamos preocupados. Preocupados. Como se preocupação significasse algo vindo dela. Estou em casa agora, Camila. Estava resolvendo uns assuntos. Às 6 da manhã? Mãe, você não está bem? Quer que eu vá aí? Não. Respondi rápido demais. Quero dizer, não precisa. Estou bem, só cansada. Vou dormir. Tem certeza? Você saiu tão de repente ontem à noite e nem bebeu seu suco. Você sempre adora suco de laranja. Havia algo na forma como ela disse isso. Um tom. Uma investigação disfarçada de preocupação. Não estava com sede. Ouça, Camila, preciso ir. Te ligo mais tarde. Desliguei antes que ela pudesse responder. Sofia me observava. Ela está testando, querendo saber se você bebeu. Então ela sabe que não funcionou. E provavelmente está apavorada. Gente desesperada faz coisas desesperadas. Sentei no sofá, ainda segurando o envelope com os resultados do laboratório. Sofia, eu preciso saber por quê. Preciso entender o que levou minha filha a isso. Você acha que vai conseguir entender? Maldade não tem lógica, Helena. Não é maldade. É desespero. É ganância. São coisas que têm causa e efeito. Olhei para minha amiga. Você pode investigar a situação financeira deles? Camila e Miguel? Já estava planejando fazer isso. Ela pegou o laptop que sempre carregava. Tenho alguns contatos que podem me dar informações, discretamente. Passamos as próximas horas nisso. Cafés, pesquisas, telefonemas sussurrados. E o que descobrimos me estarreceu. Miguel devia 3 milhões de reais. Empréstimos de bancos, agiotas, investidores. Tudo em nome da empresa dele de consultoria, que, segundo os registros, não tinha um cliente sequer há 8 meses. Camila tinha 22 cartões de crédito, todos no limite. Comprara um carro de 500 mil reais no ano passado. Gastava em média 40 mil reais por mês apenas em roupas e cosméticos. Eles estavam prestes a perder o apartamento. O banco já tinha iniciado o processo de execução. Meu Deus! Sussurrei, olhando os números na tela. Eles estão afundados. E você acabou de anunciar que vai doar 30 milhões, Sofia completou. Na cabeça deles, você estava tirando a única salvação que tinham. Mas eu ainda teria 17 milhões. E meu testamento? Camila herda tudo quando eu morrer. Quando você morrer naturalmente, daqui a 20, 30 anos, tempo demais para quem tem agiotas batendo na porta. Sofia fechou o laptop. Helena, eles planejaram isso. Não foi impulso. Eles sabiam exatamente o que fazer, qual droga usar, como fazer parecer natural. Um infarto súbito em uma mulher de 65 anos com histórico de arritmia? Ninguém questionaria. E foi nesse momento que tudo ficou claro. A viagem para Dubai que eles mencionaram seria com meu dinheiro, depois da minha morte. As dívidas seriam pagas com minha herança. Eles continuariam suas vidas de luxo, e eu seria apenas uma lembrança triste, uma morte prematura, mas não suspeita. Eu vou destruir eles, disse, minha voz saindo baixa, mas carregada de uma determinação que eu não sabia que possuía. Não vou chamar a polícia, ainda não. Vou fazer algo pior. Sofia me olhou, um sorriso lento surgindo em seu rosto. Vingança? Justiça, corrigi, com um toque de vingança. E naquele momento, vendo o sol nascer sobre São Paulo, sabendo o que minha filha tinha tentado fazer, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não seria a vítima dessa história. Mas o que eu estava prestes a descobrir sobre minha própria família tornaria essa traição ainda mais impossível de processar. Dormi apenas 3 horas, mas acordei com uma clareza que não tinha há anos. Era como se a tentativa de assassinato tivesse queimado todas as ilusões que eu carregava sobre minha vida, minha filha, meu papel de mãe. O que restou foi algo mais duro, mais afiado, mais perigoso. Sofia tinha dormido no quarto de hóspedes e já estava acordada quando saí. Ela estava ao telefone, sussurrando em um tom profissional que reconheci imediatamente. Estava falando com investigadores. Sim, preciso de tudo. Extrato bancário dos últimos 2 anos, histórico de compras, ligações telefônicas se conseguir.
Entendo que é delicado. Quanto? Perfeito, vou transferir agora. Ela desligou e me viu. Bom dia. Café? Por favor. Sentei à mesa da cozinha, onde ela já tinha espalhado uma série de documentos. O que é tudo isso? Sua vida, a vida de Camila, a vida de Miguel. Tudo documentado, catalogado, analisado. Ela me passou uma xícara de café fumegante. Helena, você tem certeza que quer ir por esse caminho? Uma vez que começarmos, não há volta. Ela tentou me matar. Disse simplesmente: não existe volta para isso de qualquer forma. Sofia assentiu e se sentou. Então preciso que você me conte tudo, desde o começo, desde que Alberto morreu. E eu contei. Contei sobre como fiquei viúva aos 45 anos, com uma filha adolescente de 18 anos e uma rede de hotéis que estava à beira da falência. Alberto tinha acabado de fazer investimentos arriscados quando o infarto o levou. De repente, eu estava sozinha com dívidas, com um negócio cambaleante, com uma filha em luto que me culpava por cada ausência do pai. Camila sempre foi difícil, confessei, segurando a xícara com ambas as mãos. Mesmo quando Alberto era vivo, ela queria atenção constante. Não importava o quanto dávamos, nunca era suficiente. Algumas crianças são assim, Sofia disse gentilmente. Não, era mais que isso. Ela tinha acessos de raiva, quebrava coisas, mentia compulsivamente. Lembro de uma vez, tinha 12 anos, ela acusou uma professora de tê-la agredido. Fizemos um escândalo, quase processamos a escola. Depois descobrimos que Camila tinha inventado tudo porque a professora tinha dado nota baixa. Sofia anotava tudo. Como vocês lidaram com isso? Alberto queria procurar ajuda psicológica, mas eu achei que era só uma fase, que com amor e paciência ela superaria. Sorri amargamente. Eu estava errada. Continue. Depois que Alberto morreu, piorou. Camila tinha acabado de entrar na faculdade de administração. Eu trabalhava 16 horas por dia tentando salvar os hotéis. Ela dizia que eu era ausente, que eu escolhia o trabalho em vez dela. Mas eu não tinha escolha. Se os hotéis falissem, perderíamos tudo. E você salvou os hotéis. Salvei. Levei 10 anos, mas salvei. Paguei todas as dívidas de Alberto, modernizei as propriedades, expandi. Transformei 3 hotéis medianos em uma rede de prestígio. Olhei para Sofia. E sabe o que Camila fez durante esse tempo? Namorou homens que só queriam seu dinheiro, gastou fortunas em coisas fúteis, abandonou a faculdade 3 vezes. Quando ela conheceu Miguel? Há 7 anos. Ela tinha 31, ele tinha 35. Um homem charmoso, bem vestido, com um MBA e uma empresa de consultoria. Eu achei que finalmente ela tinha encontrado alguém sério, alguém que poderia dar a ela estabilidade. Mas ele era como ela, vazio, focado em aparências. Nenhum deles nunca trabalhou de verdade um único dia. A empresa dele, eu paguei para começar. Investi 1,5 milhão. Ele prometeu que seria um sucesso, que eu teria retorno. Ri amargamente. Nunca vi 1 centavo. Sofia continuava anotando. E o casamento? Foi lindo? Eu paguei tudo, claro. 300 convidados no Copacabana Palace, vestido importado da França, lua de mel em Santorini, 200 mil reais no total. Camila disse que seria o dia mais feliz da vida dela. E era, porque ela estava gastando meu dinheiro sem culpa. Depois do casamento, eu comprei um apartamento para eles, 4 milhões, e continuei pagando mesada mensal, 50 mil reais, porque eles diziam que estavam construindo o negócio de Miguel, que precisavam investir em networking, em aparências. Você estava sustentando eles completamente. Estava. E eu sabia disso. Mas era minha filha, sabe? Eu pensava, se eu der a ela segurança financeira, ela vai ser feliz. Ela vai me amar. Ela vai me ver. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas ela nunca viu. Sofia disse baixinho. Nunca. Não importava o quanto eu desse, sempre tinha algo mais que ela queria. Um carro novo. Uma viagem. Joias. E se eu hesitasse, mesmo que por 1 segundo, ela tinha uma crise. Dizia que eu era egoísta, que eu tinha dinheiro de sobra, que ela era minha filha e merecia.
E você sempre cedia. Sempre. Porque era mais fácil do que enfrentar a rejeição. Porque, no fundo, eu ainda tinha a esperança de que um dia ela acordasse e percebesse o quanto eu a amava. Sofia colocou a caneta de lado e pegou minhas mãos. Helena, você precisa entender uma coisa. Você não criou um monstro. Você foi manipulada por um. Há uma diferença. Como você pode dizer isso? Eu dei tudo a ela. Eu nunca disse não. Exatamente. Você deu amor. Ela te deu chantagem emocional. Você deu suporte. Ela te deu culpa. Isso não é sua falha. É dela. Mas eu não conseguia aceitar isso completamente, porque quando você é mãe, você sempre carrega uma parte da culpa. O telefone de Sofia tocou. Ela atendeu, ouviu por um minuto, fez anotações e desligou. Era meu investigador. Ela disse, seu rosto grave. Helena, tem mais. Muito mais. O que você descobriu? Miguel não tem só 3 milhões em dívidas oficiais. Ele deve para agiotas. Gente perigosa. Há uma ordem de ameaça contra ele em um cassino clandestino na Baixada Santista. Ele tem 30 dias para pagar 200 mil reais ou... Bem, digamos que as consequências não seriam boas. Senti o sangue gelar. Ele estava jogando? Compulsivamente. E Camila sabia. Na verdade, ela o acompanhava. Há registros dela em pelo menos 5 cassinos diferentes nos últimos 2 anos. Meu Deus! Sussurrei. Eles não estavam apenas endividados. Estavam fugindo de criminosos. Sim, e sua morte seria a solução perfeita. Herança imediata, dívidas pagas, proteção garantida. Sofia me encarou. Helena, se eles não conseguirem o dinheiro de alguma forma em 1 mês, Miguel pode ser seriamente ferido ou pior. Bom, disse, minha voz fria. Deixa ele lidar com as consequências de suas escolhas. Mas então, algo mais me ocorreu. Sofia, se eles estão tão desesperados assim, por que esperaram até agora? Por que no jantar de ontem? Porque você anunciou a doação, ela respondeu. Antes disso, eles ainda tinham esperança de te convencer a pagar suas dívidas. Talvez até mesmo herdar depois que você morresse naturalmente. Mas quando você disse que ia doar 30 milhões, você fechou a única porta de saída que eles tinham. Então foi minha culpa. Não, não foi. Escute, Helena. O que eles fizeram é deles. Não importa quão desesperados estivessem. Tentativa de homicídio é tentativa de homicídio. E você tem todo o direito de fazer o que sua fortuna é sua. Não é obrigação sua salvar 2 adultos que se endividaram por ganância e irresponsabilidade. Eu sabia que ela estava certa. Racionalmente, eu sabia. Mas emocionalmente, como você separa a mãe da vítima? O que mais o investigador descobriu? Sofia hesitou. Quando ela faz isso, eu sei que é algo sério. Helena, você lembra que Camila abandonou a faculdade 3 vezes? Sim. Ela dizia que os cursos eram chatos, que os professores eram incompetentes. Não era por isso. Há um registro de uma ocorrência policial de 20 anos atrás. Camila foi acusada de roubar joias da colega de apartamento quando dividiam República em Higienópolis. A colega retirou a queixa depois que o valor foi ressarcido. Senti como se tivesse levado um soco. Eu nunca soube disso. Porque alguém abafou. E pela data e valor do ressarcimento, Helena, foi você quem pagou. Você simplesmente não soube o motivo real. Lembrei. Claro que lembrei. Camila tinha vindo chorar, dizendo que tinha um problema financeiro, que tinha gastado demais com livros e material. Eu transferi 25 mil reais sem perguntar 2 vezes. Tem mais. Sofia continuou e sua voz estava carregada de relutância. Há 3 anos, houve uma investigação no hospital onde ela fez trabalho voluntário. Camila fazia trabalho voluntário? Isso me surpreendeu. Por 2 meses, como parte de uma tentativa de melhorar sua imagem pública, aparentemente. Mas medicamentos controlados começaram a sumir. Especificamente, remédios para ansiedade e dor. A investigação foi arquivada por falta de provas concretas, mas Camila foi gentilmente solicitada a não voltar. Você está dizendo que minha filha é uma ladra? Uma viciada? Estou dizendo que há um padrão de comportamento. Roubo quando jovem. Possível abuso de substâncias. Dívidas de jogo. Mentiras compulsivas. E agora, tentativa de homicídio. Helena, isso não aconteceu da noite para o dia.
Os sinais sempre estiveram lá. E estiveram. Claro que estiveram. Eu simplesmente escolhi não ver. Passei o resto da manhã revisando cada documento, cada evidência, cada pequeno indício de que minha filha não era quem eu acreditava ser. E a cada revelação, algo dentro de mim morria um pouco mais. À tarde, Sofia teve que sair para uma reunião com outro cliente. Ela estava relutante em me deixar sozinha, mas eu insisti. Precisava de tempo para processar tudo. Foi quando meu celular tocou novamente. Camila. Mãe, finalmente! Eu tenho te ligado a manhã toda. Por que você não atende? Estava ocupada, Camila. Ocupada com o quê? Mãe, você está me preocupando. Pode me atender para o almoço? Eu e Miguel gostaríamos de falar com você sobre... Bem, sobre ontem à noite. Meu sangue gelou. Sobre o que especificamente? Sobre a fundação. Sobre nossos sentimentos. Acho que eu fui muito dura ontem. Quero me desculpar adequadamente. Ela queria se desculpar. Como se desculpas importassem. Como se palavras pudessem desfazer o propranolol que ela colocou no meu suco. Camila, não é um bom momento. Mãe, por favor. Sua voz subiu 1/8, aquele tom de pânico que eu conhecia tão bem. Eu preciso falar com você. É importante. Se é sobre dinheiro, a resposta é não. Silêncio. Depois, como você pode dizer isso? Você acha que eu só me importo com dinheiro? Eu não sei do que você se importa, Camila. Sinceramente, acho que nem você sabe. Isso é cruel. Eu sou sua filha. Sim, disse calmamente. Você é, e por isso mesmo, eu esperava mais de você. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia descompassado. A ironia de quase ter morrido de parada cardíaca não passou despercebida. Foi então que algo me ocorreu. Uma pergunta que deveria ter feito desde o início. Peguei o telefone e liguei para meu médico particular, Dr. Santos. Doutora Helena, como vai? Já faz tempo que não nos falamos. Doutor. Santos, preciso de informações sobre propranolol. Propranolol é um beta-bloqueador. Você sabe disso. Usou por um tempo quando descobrimos sua arritmia. Sim, mas parei há 5 anos quando começamos o novo tratamento. Exato. Por quê? Está pensando em voltar a usar? Não, estou tentando entender. Se alguém quisesse obter essa medicação, seria fácil? Houve uma pausa. Helena, isso é uma pergunta estranha. Só me responda, por favor. Bem, é uma medicação controlada, mas não tão estrita quanto outras. Com uma receita médica, você consegue em qualquer farmácia. Sem receita, seria mais difícil, mas não impossível. Por quê? Você prescreveu propranolol para mim nos últimos anos? Não. Não desde que mudamos seu tratamento. Por que está me perguntando isso? Alguém da minha família poderia ter acesso às suas prescrições antigas? Aos meus arquivos médicos? Outro silêncio, este mais longo. Helena, legalmente não. Mas se fosse alguém muito próximo, que conhecesse seus dados, seu número de paciente, teoricamente poderiam solicitar uma cópia de antigos exames e prescrições alegando ser você. É irregular, mas acontece. E essa pessoa poderia usar essas prescrições antigas para obter medicação? Se fossem recentes o suficiente e se encontrassem uma farmácia descuidada, talvez. Helena, o que está acontecendo? Nada que você precise se preocupar, doutor. Obrigada pela informação. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais. Então era assim que ela tinha conseguido. Camila provavelmente tinha acesso a meus documentos médicos. Ela morava comigo durante o período do meu tratamento cardíaco inicial. Teria sido fácil para ela copiar informações, guardar prescrições antigas. Ela tinha planejado isso. Não foi impulso, não foi desespero de momento. Ela tinha planejado matar a própria mãe. O telefone tocou novamente, mas dessa vez não era Camila. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Senhora Helena Mendes? Uma voz masculina, áspera. Sim. Quem está falando? Meu nome não importa. O que importa é que sei de algumas dívidas que seu genro tem com pessoas, vamos dizer, não muito pacientes. Meu sangue gelou. Como conseguiu meu número? Isso também não importa. O que importa é que Miguel tem exatamente 27 dias para nos pagar R$ 200 mil. Se não pagar,
Bem, seria uma pena. Ele é um rapaz bonito. Seria uma pena estragar esse rosto bonito. Eu não tenho nada a ver com as dívidas de Miguel. Ah, mas tem sim. Você é rica, não é? E ele é seu genro. Família ajuda família, dona Helena. Miguel é adulto. As consequências das escolhas dele são dele. Mesmo que essas consequências envolvam, digamos, acidentes? Seria triste se sua filha ficasse viúva tão jovem, não seria? Era uma ameaça, clara e direta. Escute bem, disse, minha voz mais firme do que eu sentia. Eu não vou pagar um centavo das dívidas de Miguel. Se você quer seu dinheiro, vá atrás dele, mas não me ligue de novo. Dona Helena, a senhora não entende a gravidade. Entendo perfeitamente, e minha resposta é não. Boa tarde. Desliguei, minhas mãos tremendo. Então era assim que estava a situação. Não só Camila e Miguel tinham tentado me matar, mas agora criminosos estavam me ameaçando para que pagasse suas dívidas. Quando Sofia voltou à noite, contei a ela sobre as ligações. Seu rosto ficou pálido. Helena, isso é sério. Essas pessoas não estão brincando. Eu sei, mas não vou ceder. Não vou recompensar o comportamento deles pagando suas dívidas depois que tentaram me assassinar. Mas, se não pagar, Miguel pode realmente ser ferido. E apesar de tudo, você quer isso na sua consciência? Olhei para minha amiga, para essa mulher que me conhecia há tanto tempo, que tinha visto minhas lutas, minhas vitórias, minhas fraquezas. Sofia, eu cansei de ser vítima. Cansei de ser manipulada. Cansei de carregar a culpa por escolhas que não são minhas. Respirei fundo. Miguel e Camila criaram essa situação. Eles tentaram me matar por causa dessa situação. E agora vão ter que lidar com as consequências. Eu não vou salvá-los. Então o que você vai fazer? E foi então que o plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano que seria vingança e justiça em partes iguais. Um plano que daria a eles exatamente o que mereciam. Vou dar a eles uma escolha. Disse lentamente. Uma chance de salvação. Mas não do jeito que estão esperando. E naquele momento, vendo a expressão de compreensão no rosto de Sofia, eu soube que não tinha mais volta. A guerra estava apenas começando. Levei 3 dias para montar o plano. 3 dias durante os quais Camila ligou 17 vezes, Miguel enviou mensagens quase a cada hora, e os agiotas ligaram mais 2 vezes com ameaças progressivamente mais explícitas. Eu ignorei todos. Sofia e seu investigador trabalharam incansavelmente. O que descobrimos foi pior do que eu imaginava. Era segunda-feira de manhã quando ela apareceu no meu apartamento com 3 pastas grossas de documentos. Senta, Helena, disse, seu rosto grave. Isso vai ser difícil. Preparei café para nós duas, minhas mãos surpreendentemente estáveis. 3 dias de raiva solidificada tinham me transformado em algo mais forte, mais frio. Sofia abriu a primeira pasta. Vamos começar pela linha do tempo completa. Miguel e Camila se conheceram há 7 anos, certo? Sim, em uma festa beneficente que organizei para um dos hotéis. Não foi coincidência. Miguel estava lá especificamente para conhecer mulheres ricas. Ela empurrou alguns documentos para mim. Ele frequentava eventos beneficentes, leilões de arte, vernissagens, sempre nos mesmos lugares onde havia dinheiro. Olhei para as fotos. Miguel em pelo menos 6 eventos diferentes, sempre com roupas caras, sempre com um copo de champanhe na mão, sempre conversando com mulheres mais velhas ou filhas de famílias ricas. Ele é um caçador de fortunas, disse, minha voz plana. Pior, ele é um golpista profissional. O MBA que ele disse ter não existe. A empresa de consultoria nunca teve um cliente real. Tudo era fachada. E o 1,5 milhão que eu investi? Sumiu. Gastou em 2 meses, carros, roupas, viagens. Ele não investiu 1 centavo no negócio. Sofia virou mais páginas. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Antes de Camila, ele foi casado. 2 vezes. Senti o ar sumir dos meus pulmões. O quê? A primeira esposa, Juliana, era a herdeira de uma empresa de cosméticos. Eles se casaram quando ela tinha 29 anos. O casamento durou 3 anos, tempo durante o qual Miguel acumulou dívidas no nome dela. Quando ela descobriu e pediu o divórcio, ele ficou com metade dos bens, R$ 500 mil.
E a segunda esposa? Márcia, filha de um empresário do ramo de construção. Mesma história. Casamento rápido, dívidas ocultas, divórcio complicado. Desta vez ele saiu com 800 mil reais. Olhei para as fotos dos casamentos. Miguel sorria da mesma forma nas três, como um predador que tinha acabado de capturar sua presa. Ele fez isso com Camila, sussurrei. Ele a escolheu porque eu sou rica. Sim, mas há uma diferença importante desta vez. Sofia pegou outra pasta. Juliana e Márcia eram mulheres funcionais, com empregos, com propósito. Camila, Helena, sua filha, era a vítima perfeita. Vazia, carente, desesperada por validação. Ele não só se casou com ela pelo seu dinheiro. Ele encontrou nela uma cúmplice em potencial. O que você quer dizer? Que eles se merecem. Ambos são parasitas. Ambos vivem de aparências. Ambos são incapazes de amor real ou trabalho honesto. Ela pausou. E Helena? Há evidências de que este não foi o primeiro plano deles para te tirar dinheiro. Meu coração acelerou. Explique. Você lembra da vez que Camila disse que estava grávida? Há 3 anos? Lembrei. Como poderia esquecer? Fui a notícia mais feliz da minha vida. Eu seria avó. Teria uma segunda chance de ser melhor, de estar mais presente. Ela perdeu o bebê depois de 2 meses. Disse, minha voz quebrada pela memória. Foi devastador. Helena, ela nunca esteve grávida. O mundo parou. O quê? Não há registros médicos. Nenhum. Nem consultas de pré-natal, nem exames, nada. E mais, na época que ela alegou ter perdido o bebê, ela estava em uma clínica de estética fazendo procedimentos. Procedimentos que são contraindicados para mulheres grávidas. Senti náusea subir pela garganta. Por quê? Por que ela mentiria sobre isso? Porque você deu a ela 50 mil reais para se recuperar da perda. Mais 20 mil para tratamentos psicológicos. Mais um carro novo porque ela disse que dirigir o antigo trazia memórias ruins. 70 mil reais. Por uma gravidez que nunca existiu. Por uma perda que nunca aconteceu. Usando meu desejo desesperado de ser avó como arma contra mim. Tem mais. Sofia continuou, mas sua voz estava mais suave agora, como se soubesse que cada palavra era uma facada. Você lembra do assalto no apartamento deles? Há 2 anos? Sim. Levaram joias, eletrônicos. Camila ficou traumatizada. Não houve assalto. Eles venderam tudo. As joias que você deu a ela, o laptop que você comprou, tudo. Venderam para pagar dívidas de jogo. Cada revelação era como uma camada sendo arrancada, expondo feridas que eu nem sabia que tinha. E o problema de saúde de Miguel no ano passado? A cirurgia emergencial que custou 80 mil reais? Plástica. Ele fez lipo e botox. Sofia colocou a mão sobre a minha. Helena, tudo foi mentira. Tudo. Eles têm te manipulado sistematicamente por 7 anos. Não chorei. As lágrimas tinham secado 3 dias atrás. O que senti foi algo diferente, mais profundo, mais permanente. Traição não descreve adequadamente. Era como se minha vida inteira fosse uma peça de teatro, e eu descobrisse que era a única que não sabia estar representando. Há quanto tempo você sabe disso tudo? Perguntei. O investigador me mandou o relatório completo ontem à noite. Eu passei a madrugada verificando cada informação, cada detalhe. Helena, eu sinto muito. Não sinta. Você está me dando o que eu preciso. A verdade completa. Não importa o quanto doa. Peguei a 3ª pasta. E isso? Isso é sobre Camila. Sobre quem ela realmente é. Sofia hesitou. Você tem certeza que quer saber? Absoluta. O que li na pasta fez tudo se encaixar de uma forma horrível e perfeita. Camila tinha sido diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista aos 20 anos. Eu não sabia por que ela tinha escondido de mim. O psicólogo que a tratou por 6 meses, pagos por mim, claro, tinha documentado tudo. A falta de empatia, a manipulação constante, a necessidade de admiração, a exploração de outros para ganho pessoal. Ela tinha parado o tratamento porque, segundo as notas do psicólogo, a paciente não vê problema em seu comportamento e não demonstra desejo real de mudança.
Havia também um relatório da época da faculdade. Camila tinha sido investigada por plágio em sua monografia. Não só tinha copiado o trabalho de outro aluno, mas tinha manipulado a situação para que esse aluno fosse expulso ao invés dela. E então, o mais devastador: uma carta. Escrita por Camila, não enviada, encontrada em um diário antigo que ela tinha deixado na minha casa anos atrás. Minha mãe é patética. Ela trabalha como uma escrava. E para quê? Para acumular dinheiro que deveria ser meu. Ela diz que é para construir legado. Mas legado de quem? Do meu pai que morreu? Ele morreu e me deixou com ela. Uma mulher fria, ambiciosa, que nunca teve tempo para mim. E agora ela quer fazer caridade? Quer dar meu dinheiro para órfãos? Sobre o meu cadáver. Literalmente, se necessário. A carta tinha data de 3 anos atrás. Ela já estava planejando isso, sussurrei. Há 3 anos, ela já pensava em me matar. O encontro com Miguel acelerou os planos dela. Ele tinha a experiência, ela tinha o motivo. Juntos, eram perigosos. Fechei a pasta e olhei pela janela. São Paulo se estendia diante de mim, indiferente ao fato de que minha vida tinha acabado de ser destruída pela 2ª vez em uma semana. Sofia, você acha que ela algum dia me amou? De verdade? Minha amiga ficou em silêncio por um longo momento. Eu acho que ela amou a ideia de ter uma mãe. A segurança, o dinheiro, o status. Mas você? A pessoa? Helena, pessoas como Camila não amam da forma que nós entendemos amor. Eles querem, eles desejam, eles possuem. Mas amar? Não sei se são capazes. E essa foi a verdade que mais doeu. Não que minha filha tinha tentado me matar, mas que talvez, durante toda a sua vida, ela nunca tinha realmente me amado. O que você vai fazer? Sofia perguntou. Levantei e caminhei até meu escritório. Peguei um papel e uma caneta. Comecei a escrever. Vou dar a eles exatamente o que merecem. Disse minha voz firme, mas não da forma que estão esperando. Passei as próximas horas planejando cada detalhe. Sofia tentou argumentar em alguns pontos, sugerir alternativas mais suaves, mas eu fui inflexível. Isso não era sobre vingança cruel, era sobre justiça proporcional. Helena, você tem certeza? Sofia perguntou quando terminamos. Uma vez que você fizer isso, não há como voltar atrás. Eles tentaram me matar, Sofia. Me roubaram não só dinheiro, mas 7 anos da minha vida. Anos que passei acreditando que tinha uma família, que minha filha me amava, que havia esperança. Olhei para ela. Eles destruíram isso. Agora eu vou destruir as ilusões deles. Peguei o telefone e liguei para Camila. Ela atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, eu estava tão preocupada, você não atende minhas ligações, Camila, interrompi, minha voz calma e fria. Eu preciso te ver. Você e Miguel. Amanhã no escritório de Sofia, às 2 da tarde. O quê? Por quê? Mãe, o que está acontecendo? É sobre o seu futuro, o futuro de vocês dois. Sugiro que não faltem. Mas, mãe... Às 2 da tarde, Camila. Não se atrase. E desliguei. Acha que eles vão aparecer? Sofia perguntou. Vão, porque eles ainda acham que podem me manipular. Ainda acham que sou a mãe patética e ingênua que vai perdoar tudo e abrir a carteira. E quando descobrirem que não é assim? Sorri, mas não havia alegria naquilo. Aí, minha querida amiga, é que a verdadeira justiça começa. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei para as fotos antigas da família. Alberto e eu no dia do casamento. Camila bebê nos meus braços. Ela criança, fantasiada de princesa no Halloween. Ela adolescente, recebendo o diploma do ensino médio. Em cada foto, eu via agora o que não tinha visto antes. A forma como os olhos dela nunca sorriam de verdade. A forma como ela se posicionava sempre um pouco distante. A forma como, mesmo nos momentos supostamente felizes, havia algo vazio, algo falso. Peguei uma das fotos, nós duas abraçadas no dia do seu casamento, e percebi que enquanto eu olhava para ela com amor óbvio, ela olhava para a câmera com um sorriso calculado. Ela nunca me viu. Ela sempre viu o que eu poderia dar a ela. E de alguma forma retorcida, isso me libertou, porque agora eu não tinha que carregar mais a culpa de ser uma mãe ausente.
Agora eu sabia que não importava o que eu fizesse, Camila sempre seria Camila. Vazia, egoísta, incapaz de amor real. Queimei a foto. Vi as chamas consumirem aquela ilusão de felicidade familiar. E jurei a mim mesma. Nunca mais seria vítima. Nunca mais seria manipulada. Nunca mais deixaria o amor ser usado como arma contra mim. Amanhã, Camila e Miguel descobririam que a mulher que tentaram matar tinha morrido. O que sobrou era alguém muito mais perigoso. A terça-feira amanheceu com um céu cinzento, como se a própria cidade soubesse que algo significativo estava prestes a acontecer. Acordei às 5 da manhã, mas não por insônia, por clareza. Pela primeira vez em décadas, eu sabia exatamente quem eu era e o que precisava fazer. Sofia tinha preparado tudo. Seu escritório parecia mais uma sala de tribunal do que um espaço corporativo. Mesa grande no centro, cadeiras estrategicamente posicionadas, câmeras de segurança ativas e, mais importante, testemunhas. Você tem certeza sobre isso? Sofia me perguntou pela 10ª vez enquanto tomávamos café antes da reunião. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela assentiu e checou o relógio. Antônio vai chegar ao meio-dia. Ele está nervoso, mas disposto a testemunhar. O detetive particular, Carlos, estará aqui às 13 horas com todas as evidências fotográficas e documentais. E os policiais? De prontidão. Ligamos e eles chegam em 10 minutos. Ela pausou. Helena, você realmente acha que Camila e Miguel vão confessar? Não importa se confessam ou não. As evidências falam por si. Mas, sim, acho que ela vai confessar, porque Camila não consegue resistir a se justificar. Ela precisa que eu entenda que foi minha culpa, não dela. Ela precisa ser a vítima, mesmo quando é a vilã. Às 13h30, tudo estava no lugar. O escritório de Sofia tinha virado um centro de operação. Antônio, o garçom que salvou minha vida, estava na sala de espera com um café tremendo nas mãos. Carlos, o detetive, revisava documentos pela última vez. E 2 oficiais de justiça, oficialmente ali para presenciar a assinatura de documentos importantes, aguardavam em uma sala adjacente. Eu estava vestida para a guerra. Terno preto, maquiagem impecável, postura ereta. Não mais a mãe amorosa e conciliadora. Hoje eu era Helena Mendes, a mulher de negócios que construiu um império. A mulher que sobreviveu à viuvez, às crises financeiras, à traição de sócios. A mulher que não seria destruída nem mesmo pela própria filha. Às 13h55, a secretária de Sofia nos avisou. Eles chegaram. Meu coração acelerou por um breve segundo, mas respirei fundo. Sofia tocou meu ombro, um gesto silencioso de apoio. Manda entrar, disse, minha voz firme. Camila entrou primeiro, usando um vestido azul claro que eu reconheci. Tinha custado R$3.000, comprado em uma de nossas últimas viagens juntas a Paris. Seu rosto estava maquiado perfeitamente, mas eu podia ver a tensão ao redor de seus olhos. Miguel veio atrás, terno cinza, cabelo penteado com gel. Ele tentou seu sorriso charmoso, mas não alcançou os olhos. Mãe! Camila veio me abraçar, mas eu dei um passo atrás. Sentem-se, por favor. Indiquei as cadeiras do outro lado da mesa. O sorriso dela falhou. Mãe, por que está sendo assim tão fria? O que aconteceu? Sentem-se. Repeti, desta vez sem o por favor. Eles sentaram, trocando olhares nervosos. Sofia, do meu lado, abriu uma pasta. Boa tarde, Camila, Miguel. Obrigada por virem. Esta reunião é de natureza legal e está sendo gravada. Vocês consentem? Gravada? Miguel se inclinou para a frente. Por que seria gravado? Helena, o que está acontecendo? Vocês consentem? Sofia repetiu, sua voz de advogada não deixando espaço para negociação. Sim, consinto, Miguel disse. Camila? Minha filha me olhou, confusão e algo mais, medo, em seus olhos. Mãe, você está me assustando. Camila, disse calmamente. Você consente ou não? Consinto, ela sussurrou. Sofia pegou um gravador e o colocou visivelmente na mesa. Reunião iniciada às 14h03 do dia 30 de julho de 2025. Presentes: Helena Mendes, Camila Mendes Costa, Miguel Costa e eu, advogada Sofia Martinez.
Camila estava pálida agora. Miguel tinha perdido completamente o sorriso charmoso. Eu peguei uma das pastas na minha frente e a abri calmamente. Então vamos começar. Quinta-feira passada, dia 25 de julho, eu jantei com vocês no restaurante Belvedere. Vocês se lembram? Claro que lembramos, mãe. Camila disse, sua voz pequena. Foi quando você nos contou sobre a fundação. Exato. E durante esse jantar, algo muito interessante aconteceu. Empurrei uma foto para eles. Era uma imagem congelada da câmera de segurança do restaurante, mostrando Camila segurando algo sobre meu copo de suco. Você pode me explicar o que está fazendo nesta foto, Camila? O silêncio foi absoluto. Eu estava... Ela olhou para Miguel, que estava congelado. Eu estava só. Mexendo na mesa. Mexendo na mesa. Repeti. Empurrei outro documento. Este é um laudo laboratorial. Confirma a presença de 120 miligramas de propranolol no suco de laranja que foi servido para mim aquela noite. Um suco que, convenientemente, eu não bebi. Camila ficou verde. Eu não sei de onde isso veio. Não sabe? Empurrei mais documentos. Então talvez possa me explicar por que, 3 semanas antes daquele jantar, você solicitou cópias de minhas prescrições médicas antigas usando minha identidade. E por que, 2 dias antes do jantar, Miguel comprou propranolol em uma farmácia em Osasco usando uma dessas prescrições falsificadas. Miguel se levantou bruscamente. Isso é absurdo. Você não tem provas. Senta, Miguel, Sofia disse friamente. Ou eu chamo os seguranças. Ele sentou, mas suas mãos tremiam. Eu tenho provas. Continuei, minha voz assustadoramente calma até para mim mesma. Tenho o laudo laboratorial. Tenho vídeos de segurança. Tenho o depoimento do garçom que viu Camila colocar algo no meu copo. Tenho os registros farmacêuticos. Tenho tudo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. Mas não era arrependimento. Era desespero de quem foi pego. Mãe, por favor, você não entende. Então me faça entender, disse cruzando os braços. Me explique por que minha única filha, a criança que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, tentou me assassinar. Não foi assassinato, ela gritou, ficando em pé. Não foi. Eu não queria te matar de verdade. Uma dose letal de propranolol em uma mulher com arritmia não é tentar matar, Sofia interveio. Eu só queria te assustar. Queria que você ficasse doente, fosse para o hospital, entendesse que é mortal, que você precisa pensar em mim. Camila estava histérica agora. Você ia doar 30 milhões que são meus, dinheiro que meu pai trabalhou para ganhar, que você ganhou, que deveria ser da nossa família. E decidiu que a melhor forma de me fazer entender isso era me envenenando. Eu não sabia o que mais fazer. Ela caiu de volta na cadeira, soluçando. Você nunca me ouve, nunca foi suficiente, nunca importou o quanto eu precisava de você. Você sempre escolheu o trabalho, sempre escolheu estranhos, sempre escolheu tudo menos eu. E ali estava, a confissão que eu sabia que viria, porque Camila sempre precisava ser a vítima. Camila, disse calmamente, você acabou de confessar tentativa de homicídio na frente de uma advogada, sendo gravada. O rosto dela se desmontou quando a realidade a atingiu. Não, mãe, eu não quis dizer... Você quis dizer exatamente isso. Olhei para Miguel. E você? Tem algo a acrescentar? Ele estava suando agora. Helena, escute. Nós estamos desesperados. Temos dívidas, problemas sérios. Eu sei, interrompi. Eu sei tudo. 3 milhões em dívidas bancárias. 200 mil para agiotas. Seu histórico de golpes contra suas ex-esposas. As mentiras, os roubos, tudo. Empurrei as outras pastas para eles. Estes são registros completos de tudo que vocês fizeram nos últimos 7 anos. Cada mentira, cada manipulação, cada centavo que roubaram de mim. Camila abriu a pasta e eu vi o momento em que ela entendeu a extensão do que eu sabia. Seu rosto passou de desespero a terror absoluto. Você nos investigou? Vocês tentaram me matar.
É claro que investiguei. Mãe, eu posso explicar tudo. Não pode. E não precisa. Respirei fundo. Eu não chamei vocês aqui para ouvir desculpas ou explicações. Chamei para apresentar uma proposta. Proposta? Miguel se agarrou a isso como um homem se afogando a uma corda. Nós vamos aceitar qualquer coisa, Helena. Qualquer. Cala a boca e deixa eu falar. Minha voz saiu tão fria que até Sofia me olhou surpresa. Esta é minha proposta, e não é negociável. Vocês têm 2 opções. Peguei 2 documentos distintos. Opção 1. Eu vou até a polícia com todas estas evidências. Vocês são presos por tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsidade ideológica e uma lista de outros crimes. Vocês vão para a prisão por 15 a 20 anos. As dívidas de Miguel com os agiotas. Eles vão descobrir onde vocês estão. E prisão é um lugar muito perigoso para quem deve dinheiro para gente perigosa. Camila estava branca como papel. Opção 2. Coloquei o segundo documento na mesa. Vocês assinam uma confissão completa de todos os crimes. Vocês renunciam a qualquer direito sobre minha herança, presente ou futura. Vocês vendem o apartamento que eu comprei para vocês e usam o dinheiro para pagar pelo menos as dívidas com os agiotas. E então, pausei, saboreando o momento. E então, vocês saem do Brasil. Vocês vão para Portugal. Eu tenho contatos lá que podem arranjar documentação de trabalho. Vocês começam do zero, com empregos reais, vidas honestas. Mas nunca mais têm contato comigo. Nunca mais voltam ao Brasil. Nunca mais aparecem na minha vida. Você está nos exilando? Camila sussurrou. Estou te dando uma segunda chance que você não merece. Uma chance de viver, de recomeçar, de talvez se tornar uma pessoa decente. Olhei nos olhos da minha filha. Ou você pode escolher a prisão. A escolha é sua. Eu não posso sair do Brasil. Meus amigos estão aqui. Minha vida está aqui. Que amigos, Camila? Perguntei com tristeza. As pessoas que você só vê quando está gastando dinheiro? Que vida! A vida de aparências bancada pelo meu suor? Mas, mãe, eu não sou mais sua mãe, disse, e cada palavra foi como arrancar um pedaço da minha alma. Uma mãe é alguém que é amada por sua filha. Você nunca me amou. Você amou meu dinheiro. Isso não é verdade. Então me diga uma coisa, Camila. Uma única coisa que você saiba sobre mim que não envolve dinheiro. Qual é minha comida favorita? Meu livro preferido? Meu maior medo? O nome do meu primeiro amor? Qualquer coisa que mostre que você alguma vez prestou atenção em quem eu sou, não no que eu tenho. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Nada saiu. É o que eu pensei. Miguel finalmente falou, sua voz desesperada. Helena, por favor, dê-nos tempo para pensar. Não. Vocês têm 30 segundos para decidir. Prisão ou exílio. Escolham. 30 segundos? Isso é loucura! 25 segundos. Camila olhou para Miguel. Ele olhou de volta. E eu vi, naquele momento, que não havia amor ali também. Apenas cumplicidade. Apenas 2 predadores que tinham encontrado um ao outro e juntos tinham tentado me devorar. 15 segundos. Nós vamos! Camila gritou. Nós vamos para Portugal. Só não nos entregue para a polícia. Assinem. Empurrei os documentos e uma caneta. Com mãos trêmulas, eles assinaram. Cada página. Cada confissão. Cada renúncia. Quando terminaram, Sofia recolheu os documentos e os colocou em uma pasta lacrada. Reconheço as assinaturas. Documentos válidos. Peguei outro envelope e o empurrei para eles. Aqui estão passagens de avião para Lisboa. Saem amanhã às 8 da manhã. Contatos de pessoas que podem ajudá-los a começar lá. Não são muitos. 4.000 reais. Usem bem. 4.000? Miguel olhou incrédulo. Como vamos viver com 4.000 reais? Do mesmo jeito que milhões de brasileiros vivem. Trabalhando. Olhei para ele. É hora de vocês aprenderem o que significa ganhar algo honestamente. Mãe. Camila tentou me tocar, mas eu me afastei. Não, disse firmemente. Você não tem mais direito de me chamar assim. Você abriu mão desse direito quando colocou veneno no meu copo. Você não pode simplesmente nos mandar embora. Ela estava entrando em pânico de verdade agora. Você não pode destruir nossas vidas assim. E então,
Finalmente, eu disse as palavras que tinha ensaiado, as palavras que precisava dizer. Vocês destruíram suas próprias vidas, Camila. Eu só estou te dando a chance de construir uma nova. E, francamente, é mais do que você merece. Me levantei. Vocês têm até amanhã às 7 da manhã para estar no aeroporto. Se não aparecerem, eu entrego todas as evidências à polícia. Se tentarem entrar em contato comigo de novo, eu entrego tudo à polícia. Se voltarem ao Brasil nos próximos 5 anos, bem, vocês entenderam. Caminhei em direção à porta, mas parei e olhei para trás uma última vez. Olhei para aquela mulher que um dia foi minha filha, que um dia eu amei mais que a minha própria vida. Adeus, Camila, disse suavemente. Espero que algum dia você encontre o que está procurando. Espero que Portugal te dê algo que eu nunca pude. Paz. Saí, deixando-os naquela sala com suas assinaturas ainda secando no papel, com suas vidas destruídas por suas próprias escolhas, com nada além de uma passagem só de ida e a chance de recomeçar. Sofia me alcançou no corredor. Helena, você tem certeza que foi a coisa certa? Não, respondi honestamente, mas foi a coisa necessária. E às vezes essas duas coisas não são as mesmas. Fomos para minha sala reservar na cafeteria do prédio. Tomamos um café em silêncio. Depois de alguns minutos, Sofia perguntou: Como você está se sentindo? Pensei sobre isso. Esperava sentir triunfo, ou tristeza, ou arrependimento. Mas o que senti foi algo diferente, mais simples, mais limpo. Livre, respondi. Pela primeira vez em 38 anos, eu estou livre. E era verdade. Porque agora, finalmente, eu podia começar a viver para mim. Não para uma filha ingrata que nunca me viu. Não para um legado familiar que nunca existiu realmente. Apenas para mim. E para as pessoas que realmente mereciam meu amor. Mas eu ainda não sabia que o universo tinha uma última surpresa para mim. Uma surpresa que transformaria até mesmo essa liberdade dolorosa em algo novo, algo inesperado, algo maravilhoso. Uma semana depois, eu estava em pé no que seria o futuro lar dos meninos Alberto Mendes. Um terreno de 5.000 metros quadrados na zona leste de São Paulo, onde antes havia uma fábrica abandonada. Agora havia esperança. Os arquitetos tinham acabado de me apresentar os projetos. Salas de aula, dormitórios, biblioteca, quadra esportiva, jardim comunitário. Um lugar onde crianças órfãs poderiam não apenas sobreviver, mas prosperar. Um lugar onde o legado de Alberto finalmente se tornaria real. Senhora Helena, o engenheiro-chefe me chamou. Tem uma jovem na entrada dizendo que precisa falar com a senhora. Diz que é urgente. Olhei para o relógio. 5 da tarde. Ela deu o nome... Luísa. Luísa Carbalo. Não reconheci o nome, mas algo na forma como ele disse, urgente, me fez curiosa. Pode mandá-la entrar. A jovem que apareceu minutos depois me surpreendeu. Tinha talvez uns 25 anos, cabelo castanho preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem, usando jeans e uma camiseta simples de uma faculdade. Carregava uma mochila desgastada e seus olhos eram de Camila. Meu coração quase parou. Senhora Helena Mendes? Ela perguntou, sua voz trêmula. Sim. E você é... Meu nome é Luísa Carbalo. Eu sou estudante de medicina na USP. Estou no 5º ano. E eu... Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu passei os últimos 3 anos procurando por minha mãe biológica. E descobri algo que acho que a senhora precisa saber. Um pressentimento estranho me invadiu. Continue. Minha mãe biológica me deu para a adoção quando eu tinha 2 dias de vida. Eu fui adotada por um casal maravilhoso, Carlos e Maria Carbalo. Eles me deram tudo: amor, educação, valores. Eu não os procurei porque estava insatisfeita com minha vida. Eu queria saber de onde vim. Entende? Assenti, ainda não entendendo onde isso ia dar. Levei anos. Mas finalmente consegui acesso aos registros lacrados e descobri que minha mãe biológica... Ela pausou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Minha mãe biológica é Camila Mendes Costa, sua filha. O mundo parou de girar. O quê?
Eu sou sua neta, ela disse, e as lágrimas finalmente caíram. E eu não sabia se deveria vir aqui, se deveria te procurar, mas depois que descobri sobre você, sobre a fundação que está criando para crianças órfãs, eu achei que deveria conhecê-la. Sentei em uma pilha de tijolos antes que minhas pernas cedessem. Camila tem uma filha. Camila, quando? Há 25 anos. Ela tinha 13 anos quando me teve. Luísa se aproximou, hesitante. Pelos registros que consegui acessar, ela estava no primeiro ano do ensino médio. Escondeu a gravidez até o último momento. Quando eu nasci, ela se recusou a me ver. Apenas assinou os papéis de adoção e pronto. 13 anos. Camila tinha 13 anos. Eu tentei me lembrar daquela época. Ela tinha ficado estranha, afastada, mas eu pensei que era apenas adolescência. Tinha engordado, mas eu achei que era só o desenvolvimento natural. Como eu não percebi? Porque eu estava trabalhando 16 horas por dia tentando salvar os hotéis depois que Alberto morreu, porque eu estava ausente, porque eu falhei com ela. Você está bem? Luísa tocou meu ombro, preocupada. Eu não sei. Isso é... Como você me encontrou? Pesquisa. Muita pesquisa. Consegui o nome de Camila dos registros. Pesquisei sobre ela e encontrei você. Li sobre seus hotéis, sobre a venda, sobre a fundação. E então vi uma foto sua em uma matéria de jornal e eu... Ela sorriu timidamente. Eu vi meu nariz e meu queixo e entendi que eram traços de família. Olhei para ela mais atentamente. Ela estava certa. Tinha meu nariz, o formato do meu rosto, mas tinha algo mais. Algo que Camila nunca teve. Warmth, profundidade, algo real nos olhos. Por que você está me procurando agora? Perguntei suavemente. Porque eu queria conhecer minha história e porque... Ela pausou, incerta. Porque estou desenvolvendo uma pesquisa sobre regeneração cardíaca. É minha dissertação de mestrado. E quando descobri que seu marido, meu avô biológico, morreu de infarto, pensei que talvez pudesse contribuir de alguma forma. Talvez pudesse fazer com que a morte dele não fosse em vão. Meu coração, esse coração que quase parou uma semana atrás, se encheu de algo que eu não conseguia nomear. Regeneração cardíaca? Sussurrei. Sim. Estou trabalhando com células-tronco, tentando descobrir formas de regenerar tecido cardíaco após infartos. É pesquisa de ponta, difícil, mas se funcionar, poderíamos salvar milhares de vidas. Pessoas que, como seu marido, morrem antes do tempo. Não consegui segurar as lágrimas. Essa menina, minha neta, estava dedicando sua vida a impedir que outras pessoas sofressem o que eu sofri quando perdi Alberto. Você já falou com Camila? Consegui perguntar. O rosto de Luísa se fechou. Tentei. Consegui o telefone dela há 2 meses. Liguei. Quando disse quem eu era, ela desligou. Liguei de novo. Ela me bloqueou. A dor em sua voz era palpável. Tentei mais uma vez de outro número. Ela disse que eu era um erro do passado e que nunca deveria ter me procurado. Que se eu tentasse de novo, ela entraria com uma ordem de restrição. Claro que Camila faria isso. Porque Luísa era a evidência viva de que Camila não era perfeita, de que tinha histórico, vulnerabilidades, e Camila não podia tolerar isso. Sinto muito, disse sinceramente. Você merecia melhor. Eu tive melhor. Luísa respondeu com um sorriso triste. Meus pais, meus verdadeiros pais, Carlos e Maria, me deram tudo o que uma criança poderia querer. Amor, apoio, valores. Eles não tinham muito dinheiro. Papai é mecânico, mamãe é professora. Mas eles me ensinaram que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela contribui para o mundo. E nesse momento, eu soube. Eu soube que o universo tinha me dado uma segunda chance. Não para ser mãe de Camila, esse capítulo tinha acabado, mas para ser avó de Luísa, para conhecer essa jovem incrível que tinha tudo que Camila nunca teve: propósito, compaixão, integridade. Luísa, disse, minha voz quebrando. Você gostaria de tomar um café comigo? Tenho muito a te contar. Sobre Alberto, sobre mim, sobre tudo. Seu rosto se iluminou.
Eu adoraria. Deixamos a obra e fomos para uma cafeteria próxima. Por 3 horas conversamos. Contei a ela sobre Alberto, o homem gentil e sonhador que ele foi, como construímos os hotéis juntos, como sua morte me destruiu, mas também me fortaleceu. Contei sobre meus 20 anos de trabalho árduo, sobre construir um império do nada. E ela contou sobre sua vida. Sobre crescer em um bairro simples, sobre estudar em escola pública, sobre conseguir entrar na USP através de muito esforço e bolsas de estudo. Sobre sua paixão por medicina, por salvar vidas, por fazer diferença. Sabe o que é engraçado? Ela disse, mexendo seu café. Quando eu era criança, eu tinha essa fantasia de que minha mãe biológica me tinha dado para a adoção porque estava em uma situação impossível, mas que ela sempre pensou em mim, sempre se perguntou se eu estava bem. Que um dia nos encontraríamos e ela me abraçaria e diria que nunca parou de me amar. E quando você encontrou Camila, descobri que ela simplesmente não se importava, que eu era inconveniente, um erro a ser esquecido. Luísa olhou pela janela. Foi difícil aceitar, mas meus pais me lembraram de algo importante. A mulher que me deu à luz não é necessariamente minha mãe. Minha mãe é quem me criou, quem cuidou de mim quando estava doente, quem comemorou cada conquista. Família é quem escolhe estar presente. Eles são sábios, disse, pensando em como eu mesma tinha levado 65 anos para entender essa verdade. São, e me ensinaram a não guardar rancor. Por isso, quando descobri sobre você, sobre a fundação, eu achei que devia vir. Não para cobrar nada, não para pedir nada, apenas para me conectar com minhas raízes de alguma forma. Peguei a mão dela sobre a mesa. Luísa, eu não posso mudar o que Camila fez. Não posso dar a você os primeiros 25 anos que você merecia ter comigo, mas se você quiser, se você me permitir, eu gostaria muito de conhecer minha neta, de estar presente agora. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sério, muito sério. E mais, essa pesquisa sua sobre regeneração cardíaca. Me conta mais sobre ela. Ela se animou instantaneamente, e pelos próximos 30 minutos, ela me explicou com paixão sobre proteínas, células-tronco, ensaios clínicos. Eu não entendi metade, mas entendi o essencial. Ela estava fazendo algo que poderia salvar inúmeras vidas. Qual é o problema principal? Perguntei. Financiamento. Pesquisa é cara. Equipamentos, materiais, tempo de laboratório. Estou conseguindo bolsas, mas mal cobrem o básico. Para realmente avançar, para fazer os testes necessários, eu precisaria de pelo menos R$200 mil. E se você tivesse? Ela riu, mas sem humor. Se eu tivesse, poderia acelerar a pesquisa em anos. Mas isso é um sonho impossível para uma estudante com pais de classe média. Não é impossível. Disse e vi o momento em que ela entendeu o que eu estava oferecendo. Senhora Helena, eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu sei. E é exatamente por isso que vou dar. Luísa, eu estou criando uma fundação dedicada a ajudar crianças órfãs. Mas legados vêm de muitas formas. Se sua pesquisa salvar vidas, isso é legado. Se honrar a memória de Alberto ajudando a prevenir o que o matou, isso é legado. Eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que aceita não só o financiamento, mas também uma avó que chegou tarde demais, mas que está aqui agora. Ela chorou. E eu chorei. E ali, naquela cafeteria comum em São Paulo, uma família nasceu. Não de sangue compartilhado. Bom, tecnicamente era. Mas de escolha mútua, de valores alinhados, de amor real e não condicional. Quando saímos, já estava escuro. Você gostaria de conhecer seus pais? Luísa perguntou. Carlos e Maria adorariam conhecê-la. Se você quiser, claro. Eu adoraria. Uma semana depois, eu estava sentada na modesta sala de estar de Carlos e Maria Carballo, em Tatuapé. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e cheia de amor. Fotos de Luísa cobriam as paredes. Luísa bebê, Luísa criança, Luísa adolescente, Luísa se formando no ensino médio. Cada foto que Camila nunca tirou. Senhora Helena. Maria me abraçou como se me conhecesse há anos. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, sorriso gentil. Obrigada por vir. Obrigada por...
Por aceitar nossa Luísa. Aceitar? Repeti confusa. Eu deveria agradecer a vocês. Vocês criaram uma mulher extraordinária. Carlos, um homem grande com mãos calejadas de trabalho honesto, me serviu café. Luísa nos contou tudo. Sobre Camila, sobre o que aconteceu, sobre a fundação. Senhora, se não for invasivo, você está bem? E então eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Falei verdadeiramente sobre meus sentimentos. Contei a ele sobre a traição, sobre a dor de descobrir que sua filha tentou matá-la, sobre o exílio que impus. Você fez o certo, Maria disse firmemente. Amor não significa tolerar abuso, mesmo vindo de família. E agora? Carlos perguntou. O que vem depois? Agora eu construo algo novo, a fundação, o orfanato e... Olhei para Luísa, que estava sentada entre seus pais. E conheço minha neta, se ela me deixar. Vó, Luísa disse, e meu coração derreteu ao ouvir aquela palavra. Eu quero te contar algo que vai te interessar. Ela pegou seu laptop e me mostrou sua pesquisa. Não apenas os aspectos técnicos, mas o impacto potencial. Se isso funcionar, podemos revolucionar o tratamento de doenças cardíacas. Podemos dar às famílias o que foi tirado de você, mais tempo com seus entes queridos. Alberto teria amado isso, sussurrei. Ele sempre quis fazer diferença no mundo. Então vamos fazer juntas. Você através da fundação, eu através da medicina. Vamos transformar a tragédia em esperança. E naquele momento, eu entendi algo fundamental. Camila nunca tinha sido meu legado. Ela era apenas alguém que eu dei à luz. Meu verdadeiro legado seria a fundação, seria Luísa, seria cada vida tocada por essas escolhas. Nos próximos meses, tudo mudou rapidamente. Transferi o financiamento para a pesquisa de Luísa. Conheci seus colegas de laboratório, visitei a USP, aprendi termos médicos que nunca pensei que saberia. Via nela não apenas minha neta, mas um exemplo do que humanidade deveria ser. A fundação avançava. O terreno estava sendo preparado, os projetos finalizados. Em 6 meses, teríamos o lar dos meninos Alberto Mendes pronto para receber suas primeiras crianças. E Camila? Recebi uma foto de Sofia 1 mês depois que eles partiram. Era de um amigo dela em Lisboa. Camila e Miguel em um restaurante barato. Camila, usando roupas simples, sem joias, sem maquiagem elaborada. Ela parecia menor, como se a ausência de luxo tivesse diminuído fisicamente. Eles estão trabalhando, Sofia me disse. Camila como garçonete, Miguel em construção civil. Vivem em um apartamento minúsculo. Não sei se vão mudar algum dia, mas pelo menos estão sobrevivendo honestamente. Bem, foi tudo que eu disse. Não sentia satisfação com o sofrimento deles, mas também não sentia culpa. Eles tinham feito suas escolhas. Eu estava fazendo as minhas. E minhas escolhas estavam me levando a algo que eu nunca tinha tido. Paz verdadeira. 2 anos depois. Estou em pé na entrada do lar dos meninos Alberto Mendes, vendo 40 crianças correrem pelo jardim. Crianças que, sem este lugar, estariam nas ruas ou em abrigos superlotados. Crianças que agora têm educação, alimentação, amor. Ao meu lado está Luísa, agora com 27 anos, usando seu jaleco branco. Ela acabou de voltar de uma conferência médica internacional, onde apresentou os resultados preliminares de sua pesquisa. Resultados promissores. Resultados que podem mudar o tratamento de doenças cardíacas. Vó, olha aquele ali. Ela aponta para um menino de uns 8 anos que está explicando algo para crianças menores. É o Roberto. Chegou aqui há 1 ano, traumatizado, não falava com ninguém. Agora, ele quer ser professor. Alberto teria amado ele. Digo, e não é mais doloroso falar o nome do meu marido. É reconfortante. Alberto sempre dizia que educação era a forma mais pura de amor. E você está amando 40 crianças todos os dias. Olho para o prédio. É bonito, mas funcional. Não ostentoso. Há uma placa na entrada. Fundação Alberto Mendes, onde cada criança importa. Dentro, há uma biblioteca com 3.000 livros, uma sala de música, uma de artes, computadores. E mais importante, a Sílvia, a diretora que contratei.
Uma mulher que passou 20 anos trabalhando com crianças em situação de risco, que entende trauma, que sabe como curar corações quebrados. Helena! Silvia se aproxima sorrindo. Você tem que ver o que a pequena Ana desenhou. É você e Alberto no céu olhando para a fundação. Vou ver o desenho. É simples, feito com lápis de cor, mas captura algo essencial. Duas figuras sorridentes nas nuvens, uma fundação abaixo cheia de crianças felizes. Ela me perguntou se você sentia falta do seu marido. Silvia diz suavemente. Disse que ela sente falta dos pais dela. O que você disse? Que a saudade nunca vai embora completamente, mas que a gente aprende a carregá-la com amor, não com dor. E que fazer o bem em memória de quem amamos é uma forma de mantê-los vivos. Abraço o desenho. Diga a Ana que ela tem razão. Alberto está aqui, em cada criança que ajudamos. Meu celular toca. É Sofia. Helena, tenho notícias. Não sei se você vai querer ouvi-las. Sobre Camila? Faz 2 anos desde que falei esse nome em voz alta. Sim, ela está pedindo para falar com você. Diz que mudou, que está em terapia, que quer tentar reconstruir a relação. Meu coração não acelera. Não sinto raiva. Apenas cansaço. Sofia, você conhece a história do fazendeiro e a cobra? Não. Um fazendeiro encontra uma cobra congelando na neve. Com pena, ele a coloca dentro de sua camisa para aquecê-la. Quando a cobra se aquece, ela morde o fazendeiro. Morrendo, ele pergunta por quê, e a cobra responde, porque é minha natureza. Helena, Camila pode estar em terapia, pode estar trabalhando, pode até estar sincera quando diz que mudou, mas eu não posso mais ser a cobaia para descobrir se a mudança é real. Eu não tenho mais energia emocional para investir em alguém que me vê como recurso, não como pessoa. Então, o que eu digo a ela? Diga que eu desejo a ela o melhor. Que espero sinceramente que ela encontre a cura e a paz que precisa. Mas que nossos caminhos não vão se cruzar de novo. Que eu já segui em frente e ela deveria fazer o mesmo. Silêncio do outro lado. Depois, você está em paz com isso? Completamente. E eu estava. Porque paz não significa que tudo está resolvido. Significa que você aceita o que não pode mudar e investe no que pode. Desligo e volto para dentro da fundação. As crianças estão tendo aula de música. Uma menina pequena, Sofia, de 5 anos, tenta tocar violão. Suas mãos mal alcançam as cordas, mas ela está concentrada, língua para fora em determinação. Dona Helena, ela me vê e corre para me abraçar. Olha, estou aprendendo. Está sim, meu anjo. Abraço ela de volta, sentindo seu coração bater contra o meu. Este é meu legado. Não Camila. Não o sangue compartilhado com alguém incapaz de amor, mas Sofia, Roberto, Ana e as outras 37 crianças aqui. Mais Luísa e sua pesquisa que vai salvar vidas. Mais Maria e Carlos, que me aceitaram como parte de sua família, apesar de tudo. À noite, Luísa janta comigo no meu apartamento. Ela traz Carlos e Maria e cozinhamos juntos. É simples. Macarrão, salada, vinho barato, que Maria insiste ser melhor que o caro. E ela tem razão. Vó, recebemos notícia hoje. Luísa diz, seus olhos brilhando. A pesquisa foi aprovada para ensaios clínicos. Em 2 anos, podemos estar salvando vidas. Alberto estaria tão orgulhoso, Maria diz, limpando uma lágrima. Um homem que nunca conhecemos, mas que seu legado através de Helena tocou nossa família. Não é meu legado. Corrijo gentilmente. É nosso, de todos nós. Você e Carlos criaram uma mulher incrível. Eu apenas dei a ela ferramentas para fazer o que ela já estava destinada a fazer. Mesmo assim, Carlos levanta seu copo. Um brinde. A família. Não a que nascemos, mas a que construímos. Brindamos. E naquele momento, com essas pessoas ao meu redor, eu sinto algo que não sentia há décadas. Completude. Não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente entendo que o amor verdadeiro não cobra, não manipula, não condiciona. Amor verdadeiro simplesmente está, presente, consistente, real. Semanas depois, recebo um convite. A USP quer fazer uma homenagem a mim e a Luísa por nossa contribuição à pesquisa médica.
Inicialmente recuso. Nunca gostei de holofotes, mas Luísa me convence. Vó, não é sobre nós, é sobre inspirar outros, mostrar que legado pode ser construído em qualquer idade, que nunca é tarde para fazer diferença. Então vou. E quando subo ao palco, vejo 1000 rostos me olhando. Estudantes, professores, pesquisadores. E falo. Falo sobre Alberto e como sua morte me destruiu, mas também me reconstruiu. Falo sobre os 20 anos construindo um império de hotéis, não por ganância, mas por necessidade de provar a mim mesma que eu era capaz. Falo sobre a traição. Não entro em detalhes, mas não escondo que foi familiar, que foi devastadora. Falo sobre como quase deixei aquela traição me definir, me destruir. E então falo sobre a escolha. No final, todos nós temos uma escolha. Digo, minha voz ecoando pelo auditório. Podemos deixar o que foi feito a nós nos definir, nos transformar em vítimas perpétuas. Ou podemos escolher transformar dor em propósito, tragédia em triunfo, perda em legado. Aponto para Luísa, sentada na primeira fila. Minha neta poderia ter crescido com raiva da mãe que a abandonou. Ao invés disso, ela decidiu dedicar sua vida a salvar outras. Eu poderia ter passado meus últimos anos amarga com quem me traiu. Ao invés disso, dedico minha energia a crianças que precisam de amor. Pauso, olhando para todos aqueles rostos jovens. Vocês vão ser traídos, vão ser feridos, vão enfrentar perdas que parecem insuportáveis, e naquele momento vão ter uma escolha: raiva ou amor, vingança ou propósito, amargura ou crescimento. Escolham crescimento. Sempre escolham crescimento. A ovação é ensurdecedora. Mas não é o reconhecimento que importa. É ver nos olhos deles que a mensagem chegou. Que talvez, apenas talvez, alguns deles vão lembrar dessas palavras quando enfrentarem suas próprias traições. Depois da cerimônia, uma jovem estudante se aproxima timidamente. Senhora Helena, eu só queria agradecer. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 5 anos. Passei minha vida me sentindo não amada, sem valor. Mas ouvir sua história, ouvir sobre Luísa, me fez entender que abandono não é sobre quem somos, mas sobre quem nos abandonou. Abraço ela apertado. Qual é seu nome, querida? Mariana. Mariana, você é amada, pelas pessoas que escolheram ficar. E mais importante, por você mesma. Nunca esqueça isso. Ela chora no meu ombro, e eu deixo. Porque às vezes, a melhor cura é simplesmente ser vista, ser ouvida, ser validada. Meses passam. A fundação cresce. Já estamos planejando uma segunda unidade. Luísa avança em sua pesquisa. Os primeiros testes mostram resultados promissores. Há uma possibilidade real de que em 5 anos, tratamentos baseados em seu trabalho estejam salvando vidas. Em uma tarde de domingo, estou sozinha no apartamento. Maria e Carlos levaram Luísa para o interior para visitar parentes. Sofia está viajando. É raro eu ficar completamente sozinha. Olho ao redor. Este apartamento foi meu refúgio por anos, mas agora ele parece pequeno. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cheio de memórias, algumas boas, mas muitas dolorosas. Pego o telefone e ligo para uma corretora. Quero vender este apartamento, digo. E quero comprar uma casa, grande o suficiente para uma avó, uma neta e talvez alguns fins de semana com uma família de 3. Ela fica confusa. Senhora, seu apartamento aqui vale uma fortuna. Tem certeza? Absoluta. É hora de novos começos. 3 meses depois, me mudo. Não para outra cobertura luxuosa, mas para uma casa em um bairro tranquilo. 4 quartos, jardim, espaço para reuniões de família. Um quarto para Luísa quando quiser ficar. Um escritório onde Carlos pode trabalhar em seus projetos. Uma cozinha grande onde Maria pode ensinar suas receitas. Na primeira noite na casa nova, todos estão aqui. Luísa, Carlos, Maria, Sofia, Silvia da Fundação, até Antônio, o garçom que salvou minha vida. Um brinde. Sofia levanta sua taça. A Helena, que transformou tragédia em triunfo. Não. Interrompo suavemente. Um brinde a todos nós, porque ninguém constrói nada sozinho. Vocês todos são parte disso.
parte de mim. E ali, naquela sala cheia de pessoas que escolheram me amar, que eu escolhi amar de volta, eu finalmente encontro o que procurei minha vida inteira. Não validação de uma filha ingrata. Não realização através de dinheiro ou sucesso. Mas conexão real, amor genuíno, propósito verdadeiro. No aniversário de 2 anos da fundação, estou novamente no Lar dos Meninos Alberto Mendes. Agora abrigamos 80 crianças. Contratamos mais professores, mais psicólogos, mais cuidadores. Há uma lista de espera de 300 crianças. Precisamos expandir, Silvia me diz. Há tanto necessidade lá fora. Então vamos expandir, respondo. Ainda tenho recursos, ainda tenho propósito. Uma das crianças mais novas, Pedro, de 6 anos, se aproxima. Dona Helena, verdade que você já foi muito rica? Sou rica, Pedro. Mas as outras crianças disseram que você deu todo o seu dinheiro. Agacho para ficar na altura dele. Não dei tudo, mas investi a maior parte em coisas que realmente importam, como este lugar, como vocês. Por quê? É uma pergunta simples, mas profunda. Porque descobri que ter milhões no banco não me fazia feliz. Mas ver você e seus amigos felizes, seguros, com futuro, isso me faz mais rica do que todo o dinheiro do mundo. Ele pensa sobre isso, depois abraça minhas pernas. Quando eu crescer, vou ser como você. Não, querido, você vai ser melhor que eu. Porque vai começar com amor, não com dor. À noite, sozinha, escrevo em meu diário. Um hábito novo que Luísa me encorajou a começar. Hoje completam 2 anos e 3 meses desde aquela noite no restaurante. 2 anos desde que descobri que minha filha tentou me matar. 2 anos desde que meu mundo desmoronou. Mas ao invés de acabar ali, descobri que era apenas o começo. Descobri uma neta que vale mais que ouro. Uma família que escolhi, que me escolheu de volta. Crianças que me chamam de tia Helena, com amor verdadeiro nos olhos. Um propósito que me faz acordar todos os dias com gratidão. Camila me tirou a ilusão de família, mas ao fazer isso, me libertou para construir algo real. Não sei se ela algum dia vai mudar. Não sei se algum dia entenderá o que perdeu. E descobri que não importa mais, porque eu não posso controlar as escolhas dela. Só as minhas. E eu escolho amor. Escolho propósito. Escolho crescimento. Todos os dias, eu escolho isso. Alberto estaria orgulhoso, não pela fundação em seu nome, embora isso seja importante, mas porque finalmente entendi o que ele sempre tentou me ensinar, que o verdadeiro legado não é o que deixamos para as pessoas, mas o que deixamos nas pessoas. E eu estou deixando amor, esperança, possibilidade. É suficiente. É mais que suficiente. É tudo. 5 anos depois, estou com 72 anos agora. Meu cabelo é completamente branco, tenho mais rugas. Meu corpo não se move tão rápido quanto antes. Mas meu coração, esse coração que quase parou há 5 anos, está mais forte que nunca. A Fundação Alberto Mendes agora tem 3 unidades, 240 crianças. Taxa de alfabetização de 100%. 15 crianças já entraram em universidades. A pesquisa de Luísa foi aprovada. Seu tratamento para regeneração cardíaca está em testes avançados. Já salvou 12 vidas. 12 famílias que não tiveram que passar pelo que eu passei. Luísa está noiva agora. Um médico bom, decente, que a ama pela pessoa que é, não pelo que ela tem. Vou caminhar com ela no altar, porque sou a avó dela, e esse é meu privilégio. Maria e Carlos estão bem. Carlos se aposentou, passa os dias construindo coisas no jardim da minha casa. Maria dá aulas de culinária na fundação, ensinando as crianças mais velhas a cozinhar. Sofia ainda é minha advogada, mas agora é também minha melhor amiga. Jantamos toda terça-feira. E Camila? Ouvi que ela ainda está em Portugal. Ouvi que ela trabalha em um escritório agora, algo com contabilidade. Ouvi que ela e Miguel se divorciaram. Ouvi que ela ainda está em terapia. Não sei se mudou. Não sei se aprendeu. Não sei se algum dia entenderá o que poderia ter tido se simplesmente tivesse escolhido amor ao invés de ganância. E a verdade é, não preciso saber, porque ela não é mais minha história. Minha história é Pedro,
que agora tem 11 anos e quer ser engenheiro. É Ana, que aos 14 está escrevendo um livro sobre crianças órfãs. É Roberto, que aos 13 já dá aulas de reforço para os menores. Minha história é Luísa e seu noivo planejando o casamento. É Maria me ensinando a fazer brigadeiro da forma certa. É Carlos me mostrando fotos do neto dele, meu bisneto adotivo, de certa forma. Minha história é Antônio, o garçom que salvou minha vida, que agora trabalha na fundação como supervisor de alimentação. É cada vida tocada, cada escolha de amor sobre raiva, cada momento de crescimento sobre amargura. Hoje, estou sentada no jardim da fundação. O sol está se pondo. Crianças brincam no playground que construímos no ano passado. Luísa está ao meu lado, sua cabeça no meu ombro. Vó, você acha que meu avô estaria orgulhoso? Ela pergunta. Eu sei que sim. Você nunca se arrepende? De como tudo aconteceu. Penso sobre isso. Realmente penso. Me arrependo que Camila escolheu o caminho que escolheu. Me arrependo de não ter visto os sinais mais cedo. Me arrependo que você cresceu sem conhecer sua mãe biológica ou sua avó por 25 anos. Pauso, observando o pôr do sol. Mas não me arrependo de onde cheguei. Porque foi através da dor que encontrei propósito. Foi através da traição que aprendi o que é amor verdadeiro. Foi através de perder tudo que achava que tinha, que ganhei tudo que realmente importa. E o que realmente importa, vó? Olho ao redor, para as crianças brincando, para a fundação com o nome de Alberto, para Luísa ao meu lado, para a vida que construí dos destroços da traição. Isso, exatamente isso. E é verdade, porque no final, a história não é sobre a filha que tentou me matar, é sobre a avó que encontrei. É sobre as crianças que salvei. É sobre o legado que construí. É sobre a mulher que me tornei quando parei de ser vítima e escolhi ser heroína da minha própria história. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se você está passando por sua própria traição, sua própria dor, sua própria noite escura da alma, saiba que há luz do outro lado, que você pode escolher como essa história termina, que o poder sempre esteve com você. Escolha o amor. Escolha o crescimento. Escolha você. Sempre escolha você. Porque no final, a melhor vingança não é destruir quem te feriu. É construir uma vida tão incrível, tão cheia de propósito e amor, que a traição dele se torna irrelevante. E a garanto, isso é possível. Eu sou a prova viva.